Gente, já aconteceu com vocês, de vocês chegarem para fazer um levantamento e darem de cara com aquelas paredes curvas? E agora, como medir? Por onde começar? Será que a gente precisa realmente fazer triangulação? Calma que hoje eu vou responder essas e outras dúvidas nesse vídeo de uma forma muito simples e bem descomplicada. Bora lá? Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo de hoje, ele surgiu por causa de um comentário muito interessante de um inscrito aqui do nosso canal. A dúvida dele é sobre como medir o raio de um muro em uma implantação. E assim, realmente tem muita gente que tem dúvida e às vezes você se depara com um ambiente com curvas, né? Ou às vezes um muro, às vezes até um espaço aberto, por exemplo, um terreno ou uma praça. E aí você tem que medir aquela angulação e como é que você vai fazer para medir? Então eu vou fazer uma explicação bem básica hoje. É uma forma bem simples, não tem muita complicação. E aí, por exemplo, eu até trouxe alguns exemplos que é mais ou menos relacionado à dúvida do nosso inscrito. Nesse caso aqui, por exemplo, é um muro, né? No caso, se você tem edificação já construída, mas aqui é o limite do terreno. E na parte da curvatura aqui do muro, como que seria essa medição? Como que a gente vai fazer para medir essa parte de curvatura? Aqui é a mesma coisa, né? Só que é um ângulo um pouco maior, né? Uma curvatura mais aberta. E aqui também tem o caso da edificação. Aqui tem uma parte do muro, que é uma curvatura mais fechada, né? E também pode acontecer de você ter a própria edificação sendo curva. E aí como que você vai medir? Nos dois casos, o método é o mesmo, você vai utilizar os mesmos princípios. E também tem, igual eu comentei, por exemplo, se for uma praça, um jardim, né? Como que você vai fazer e medir essa angulação? E todos os 4 casos aqui que eu dei de exemplo, você vai utilizar a mesma maneira. Então, eu fiz um levantamento aqui, como se fosse de um lote. E eu vou até mostrar aqui para vocês a planta de situação, só para vocês terem uma noção. É um lote de esquina. Então, basicamente, é um lote de esquina e uma das extremidades do lote é curva, né? No caso aqui, eles decidiram seguir a inclinação, a mesma curvatura da calçada. Aqui, por exemplo, é o lote vago, né? Como se fosse um terreno sem edificação. Eu vou explicar esse princípio básico para vocês e depois eu vou explicar como você vai fazer esse levantamento se acaso houver, por exemplo, uma edificação e se a edificação for curva, que é o mesmo caso desse exemplo aqui, ó, por exemplo, né? Que aí você vai usar o mesmo princípio. Eu criei esse levantamento aqui e aí o que você vai fazer? Você vai chegar no seu levantamento, você vai fazer as mesmas medidas, como eu já ensinei no outro vídeo. E assim, você vai pegar as medidas gerais, as diagonais, tudo certinho. Se acaso você não sabe como fazer esse levantamento, como pegar essas diagonais, eu tenho uma playlist aqui no YouTube ensinando assim bem detalhadinho, passo a passo, certinho para vocês aprenderem. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima na tela e eu vou deixar um link na descrição também. Então confere lá para vocês conseguirem acompanharem também toda essa sequência de vídeos. Bom, então vamos lá. O meu levantamento tem essas medidas. E aí você vai chegar lá no ambiente, no caso como se fosse, estou dando o exemplo desse lote, você vai fazer as medidas normais. Na curvatura, você pode pegar aquela trena de fibra de vidro, aquela molinha, e você pode colocar rente aqui, ou ao muro, né, ou ao limite do terreno, né? No caso, você vai colocar tipo rente à curva, para você conseguir medir como se fosse o perímetro mesmo dessa curvatura. E aí, essa medida em si, a gente não vai utilizar ela muito. É mais para conferência mesmo. Eu gosto de medir mais para conferir depois no final, para ver se vai fazer sentido. E aí, onde estiver a curvatura, o que você vai fazer? Você vai fazer uma triangulação. Você vai fechar um triângulo, começando do início e do final, vamos pôr assim, dessa curvatura. Então, aqui você vai pegar como se fosse uma flecha, tá vendo? Você pega uma parte do triângulo aqui, uma aresta do triângulo, e aí você vai colocar perpendicular uma linha, de forma que essa linha encoste na curvatura. E aí, o que você vai fazer? Você vai medir os dois lados. Aqui é interessante que essa linha seja no meio, então o que você pode fazer? Você mede ela completa, né? Igual, por exemplo, aqui o valor total é 404. Então, eu mediria essa linha aqui no 202, que é a metade, né? E aí eu vou fazer
como se fosse perpendicular e ver qual que é a medida dessa linha. Essa é a informação que você precisa para poder passar as informações para o CAD. Beleza, fez isso, você vai fazer o levantamento normalmente. Eu vou fazer aqui com vocês. E aí é a mesma coisa, a gente vai... Aqui é até um exemplo mesmo dos vídeos da triangulação, né? Como fazer a triangulação. A gente vai criando os triângulos para a gente ver. Eu até demarquei aqui para vocês visualizarem melhor. Esse desenho aqui eu só passei ele para o CAD, mas é a mesma coisa daqui. E aí a gente vai tendo essa formação dos triângulos a partir das diagonais e depois a gente vai fazendo o nosso levantamento. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o levantamento da mesma forma que eu ensinei nos vídeos anteriores, né? Os vídeos que eu mencionei, que eu ensinei como fazer os levantamentos em plantas assimétricas. Vai ser a mesma coisa. Então, eu vou fazer de uma maneira mais acelerada e, como eu disse, quem não assistiu, volta lá na playlist, acompanha os vídeos para poder passar para esse aqui depois. Eu vou colocar a primeira parede de referência, que eu vou usar essa aqui com a medida de 1.200. Pode deixar o orto ligado, que é essa ferramentinha aqui, né? Essa opção aqui, para poder ficar com a linha reta, para a linha ficar realmente reta, beleza. Aqui a gente já pode começar a fazer o restante do levantamento. Aqui você pode escolher se você quer começar por essa parede aqui e vir como se fosse no sentido horário, ou se você quer começar por essa aqui e vir no sentido anti-horário. Isso é opcional, tanto faz. No final vai dar certo do mesmo jeito, desde que você coloque todas as informações corretas. Então vamos lá. Eu vou começar por essa parede aqui de 6,73. Lembrando que eu estou desenhando em centímetros, e aí vocês olham a unidade que vocês vão desenhar, se é em centímetros, se é metros, para colocar a unidade certinha aqui no CAD. Então, como eu estou desenhando em centímetros, é 673. A parede termina aqui, eu preciso da diagonal dela, que é a extremidade da outra parede, né? Essa diagonal aqui, ó, é essa aqui, que é 13,84. Então, a gente vai colocar o valor de 13,84. Ok? Onde estiver a interseção, a gente vai ligar, que é o início da parede até a interseção. Eu gosto sempre de colocar nas cotas só para conferir se está tudo certinho, se eu não digitei nada errado. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer esse chanfro aqui, né? No momento, a gente vai ignorar essa curvatura e a gente vai concentrar apenas na triangulação, que no caso seria esse triângulo aqui. Então, a gente precisa colocar essa medida aqui de 404 e eu vou colocar ela como se ela fosse reta mesmo, porque a gente sempre faz isso antes de colocar a diagonal e definir a angulação. Então, você pode colocar 404. Beleza, ela termina aqui, né? Então, aqui eu preciso da diagonal para a gente saber qual vai ser a angulação dela. A diagonal é essa 13,13. Eu vou colocar o valor de 13,13. E agora eu vou ligar a nossa parede à extremidade da interseção aqui, na interseção das circunferências. Vamos colocar aqui, aí certinho. Agora vamos passar para a próxima parede. A próxima parede é essa aqui no valor de 9 metros, ou 900 centímetros, né? Então, 900. Aqui é a mesma coisa, ela como se estivesse terminando aqui, a gente precisa da diagonal. Então, é essa diagonal aqui. Ela vai iniciar nessa parede, 15,33. Aí, essa parte aqui, a gente vai utilizar o mesmo propósito, né? Os mesmos princípios do levantamento normal com as diagonais certinho. Aqui a gente continua
Aqui no caso é o valor de 970, essa última parede. E a gente precisa dessa diagonal. No caso aqui, ó, aqui nós, por exemplo, a gente teria em relação a essa parede aqui duas diagonais, né? Essa e essa. Só que aí o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar em relação à última parede que a gente fez. Então, em relação a essa aqui. Ou seja, a nossa diagonal, a diagonal dessa parede aqui, ó, vai ser fechando esse triângulo aqui, que é onde a gente está envolvendo as duas paredes. A última parede que a gente fez e a que a gente está desenhando. Então, é esse valor de 13,13 novamente. O valor de 13,13 vai ser aqui. A gente sempre tem que lembrar que é o final da última parede. Aqui, ok. Aí a mesma situação que eu já expliquei nos outros levantamentos. Pode acontecer de dar essa diferençazinha, isso é normal, por quê? Principalmente porque a gente passando aqui no CAD, o CAD ele tá igual, por exemplo, aqui eu tô com uma casa, eu não com nenhuma casa depois da vírgula, né? Porque se tivesse, por exemplo, 1.200,3, e aí acaba que o CAD vai arredondar. Então, por isso que às vezes dá esses valores quebradinhos. Mas aqui no caso, deu, se eu não me engano, 2 centímetros de diferença. E isso é super aceitável, porque geralmente tem muitos profissionais que deixam até 10 centímetros. Eu prefiro deixar até no máximo 5 centímetros de tolerância. Então, assim, geralmente os meus levantamentos, às vezes, por causa dessa questão, dessas unidades medidas aqui do CAD, dá 1, 2 centímetros de diferença. Excelente. Não vai fazer muita diferença nenhuma. Mesmo que seja interior, não dá muita diferença. Porque, de todo jeito, seu levantamento vai estar correto, mas, por exemplo, o marceneiro tem que ir lá e medir de acordo com as necessidades dele. Então, você vai fazer o projeto e, se precisar, o marceneiro adapta. Vai ser o quê? 1, 2 centímetros de acordo com o que ele precisar. Então, é bem tranquilo. Aqui, você pode optar. Se você quiser continuar e deixar essa diferençazinha aqui em cima, beleza. Ou não, você pode fazer igual eu fiz aqui. Aí, você pode puxar qualquer uma das linhas. Vou puxar essa aqui, por exemplo, que vai dar uns 2 centímetros de diferença. Aí, ó, 968. Tudo bem, não tem problema. Ainda mais por ser um lote, 2 centímetros é muito pequeno, né? Mesmo que se for fazer alguma alteração aqui, é muito significativo. Então, é tranquilo. Ok, e agora? O que a gente vai fazer? Agora você vai precisar dessa informação aqui que eu falei, a respeito da linha perpendicular. Porque é a partir disso que nós vamos criar o nosso arco aqui dentro do CAD. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma linha. Aqui no CAD, antes de tudo, você vai conferir duas coisas. Aqui nessa opção aqui, que é o OSNAP, você vai clicar nessa setinha do lado e vai ver que a gente precisa que tem duas opções. Eu sempre deixo todas marcadas, mas a maioria das vezes não está. Você precisa que o midpoint esteja marcado, porque aí na hora que você precisar de colocar, de traçar a linha a partir do meio, vai ter o pontozinho lá, o CAD vai destacar para você. E você precisa dessa opção aqui, perpendicular, porque aí o CAD vai mostrar que o seu ângulo, que a sua linha está perpendicular à linha que você está desenhando. Então, no meu caso, eu vou desmarcar. Por exemplo, vou deixar os dois marcados. Aqui é o centro da linha. Vou criar uma linha aqui. Tá vendo que o CAD não me mostrou qual que é o centro? É por causa disso. Aí agora eu venho aqui e marco esse midpoint. Ok. Agora ele me mostrou, tá vendo? O midpoint, certinho. E aí, o que eu preciso? Beleza, tá sem o perpendicular marcado. Eu venho aqui, ó. E aí, como é que eu vou saber se a linha tá perpendicular ou não? Porque aí depende da angulação dessa linha, né? Para isso, eu preciso que essas duas linhas tenham um ângulo de 90 graus entre elas. E aí, você vem, ativa essa opção do perpendicular. Vai fazer sua linha, ó, a partir do ponto. E aí, ó, pronto, tá perpendicular. O CAD vai mostrar para você. É só você movimentar o mouse. Na hora que chegar na perpendicular, o CAD vai falar, ó, pode parar aqui. Se você quiser conferir, você pode vir aqui, ó, e medir para ver se o ângulo tá de 90 graus, tá certinho. Então, essa linha tá perpendicular. Ok. Eu criei essa linha aqui, mas eu preciso que ela esteja com a medida de 82.
que é essa medida aqui. Como nós vamos fazer para ela ficar com essa medida? Você vai usar um comando chamado length, que é esse comando aqui, que é o len. Você vai selecionar a sua linha, dá Enter e vai medir e vai colocar a medida que você precisa, que no caso é 82. Aqui ele vai pedir para você selecionar a extremidade da linha. Aí, se igual no caso aqui, ó, eu coloquei a linha mais em cima, então ele fixou a parte de baixo. Se eu colocar ao contrário, ele vai fixar a parte de cima. Como a gente precisa que a linha comece daqui, então a gente vai pra cá. Beleza. Aqui já tá com 82. Ah, vamos conferir? Vamos. Pra ver, ok. Se acaso você quiser conferir, tá certinho. Então, vou apagar essa cota aqui só para não confundir. Agora a gente só fazer o nosso arco. A gente pode pegar esse arco mesmo, esse comando arco, essa primeira opção aqui mesmo, e fazer o nosso arco. Pronto, achamos a curvatura que a gente precisa. É isso aí. E aí aqui, o que você pode fazer? Se você quiser, igual eu falei, que eu medi essa parte aqui, ó, você pode apagar essa linha, aí você vem nessa opção aqui, ó, arco length, e é só clicar. Pronto, tá certinho. E aí, você fazendo seu levantamento, ó, ok. Você conseguiu achar a curvatura. E aí, sim, vai ser esse mesmo princípio para qualquer tipo de levantamento com curvas, né, no caso. É só você partir desse princípio da triangulação. E aqui a gente faz como se fosse uma flecha, né? Só você pensar nessa lógica. E aí, suponhamos, às vezes o arco não é perfeito, às vezes tem por exemplo, suponhamos que tem uma barriga aqui, alguma coisa assim, você pode, às vezes, traçar mais pontos de referência. Entendeu? Às vezes tem alguma diferença aqui, você pode traçar um outro aqui, pode traçar um outro aqui, e assim você vai tirando todas essas medidas. E aí, no caso, por exemplo, tendo a edificação aqui, como que a gente vai fazer? Não vai mudar muita coisa, não. O princípio vai ser o mesmo. Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Aqui, no caso, vocês vão utilizar a triangulação da mesma maneira. Só que aí, deixa eu até pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar, deixa eu mudar a linha aqui para ficar mais fácil. Vocês vão puxar as linhas como se fosse de triangulação normal. Aqui, no caso, a casa você desenha normal, né? Aqui é o lote, você faz a implantação normal e vai puxando as suas diagonais, ó. Aí você pode puxar de cá, puxa pra cá, ó. É igual a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó. A gente vai fazer da mesma forma daqui. Só que igual, por exemplo, aqui é como se fosse o início esse ponto aqui seria tipo a quina da casa. A diferença vai ser essa. Então, aqui você pode até deixar aqui ligado. E aí você faz todas as suas medidas certinhas. Passa as suas linhas. Aqui você faz a tangente. Não esquece de fazer a perpendicular. Ok. E aí o restante você pode medir da mesma forma. Inclusive, é até mais fácil, por exemplo, você faz a medição normal, né, da implantação da casa. E aí essa parte aqui que vai ficar diferente. Se você quiser, você pode pegar as diagonais também. Eu quero conferir e tal, pode pegar, não tem problema, para saber. Porque às vezes a casa tá torta, às vezes a implantação do lote também tá torto, né? Então, assim, aí você vai fazendo a sua triangulação normalmente. Vai fazendo seu levantamento e a partir das medidas vai fazendo a triangulação. Não vai mudar nada. No caso, se a casa for também tiver uma extremidade redonda, por exemplo, você tem duas opções. No caso, você tem duas opções. Se você tivesse acesso à casa, por exemplo, você consegue acessar a casa e ter esse acesso da angulação, vai ser a mesma coisa. Aí, como se diz, esse processo é o mesmo, só que vai ser na casa, né? Se acaso você não tiver acesso à edificação por algum motivo, você tiver acesso só à parte externa, o que você vai fazer? Você vai pegar como se fosse uma espécie de uma tangente aqui, você prolonga essa linha aqui, até aqui, por exemplo, até um ponto específico, e aqui é a mesma coisa. Aqui você vai marcar esse ponto. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que medir essa parte aqui. Por exemplo, você vai medir a sua edificação normal, daqui até aqui,
E aí você vai medir até um certo ponto aqui também, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui você vem, mede até aqui, onde começa, e aqui também. Para você saber aonde que vai estar esse ponto seu. Aí você mede, fazer esse desenho no seu levantamento. Isso que eu estou fazendo é o desenho que você vai fazer lá no seu levantamento. Você vai pegar um ponto inicial, um ponto final e a mesma coisa. Por isso que é sempre importante ter pelo menos 2 pessoas no levantamento, porque aí você precisa de alguém para te auxiliar. Você consegue fazer sozinho? Consegue, mas é mais difícil. Ainda mais porque se for local externo, dependendo da trena, por exemplo, a laser, ela não pega. Se for de dia, né, se tiver sol, o laser não pega. Então, realmente vai ter que ser uma coisa mais manual. Aí você consegue aquelas trenas de 30, 50, 100 metros, né, que são para poder conseguir medir o lote e medir tranquilo. Mas aí você vai pegar esse ponto aqui como se fosse um ponto de referência e medir a partir daqui. E aí você vai fazer meio que o sentido contrário. Aqui, em vez de você colocar a flecha como se fosse, digamos que para dentro, você vai colocar ela para fora, né? Vai ser meio que sentido contrário. Você vai pegar essa mesma medida, a partir do ponto, vindo para cá. E aí, aquela mesma situação. Nesse caso aqui, você pode medir com a trena aquela de fibra de vidro, aquela mais molinha, né? E aí você consegue medir essa parte aqui, para você saber qual que é o meio. Que aí você vem, mede essa parte, ó. Aqui, igual deu 3,14. Você vai vir, vai pegar o meio, e vai marcar o meio aqui, e vai puxar essa linha em perpendicular. Basicamente é isso. E aí você vai conseguir, quando você for colocar no CAD, em vez de você fazer dessa maneira, você só vai fazer o desenho ao contrário, para dentro, né? Vamos pôr assim. Então, é bem tranquilo. E aí, aqui, por exemplo, você mediu a casa. E para medir o lote, vai ser a mesma coisa. Aí você vai pegar esse ponto de referência e a partir desse ponto você vai fazer a sua triangulação. E aí pronto, é mais ou menos isso. Então, assim, é bem fácil de fazer, se vocês forem reparar, é mais usando esse princípio da triangulação e esse conceito, digamos, de flecha, né, vamos pôr assim, para você conseguir fazer. Porque, assim, você precisa do ponto mais alto do seu arco, porque aí no CAD você vem e desenha o seu arco e ele vai ficar certinho. É claro que, igual eu comentei, pode ter algumas irregularidades, às vezes é maior, às vezes é menor. Então, assim, você vai ter que olhar se vai ter necessidade de ângulos maiores ou não, né? Às vezes, igual eu comentei, pode ser que você, se você quiser, pode puxar mais linhas aqui para poder facilitar o seu serviço. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários. E me fala se vocês gostaram, se vocês entenderam. Se tiver mais alguma sugestão de vídeo, vocês podem colocar aqui também, porque eu estou montando uma playlist só com as sugestões dos inscritos. Inclusive, esse vídeo vai para sugestão, porque fica até mais fácil da própria pessoa ver, né, o vídeo que ela pediu. E assim, a gente já tem várias sugestões, eu estou gravando aos pouquinhos, mas em breve eu vou colocar o restante, tá bom? Comenta o vídeo, compartilha com as pessoas, com os profissionais que vocês acham que vão ajudar eles também. E é isso, até mais!